Olá, meu amigo, meu irmão, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos de volta, podcast Liderança. Este é o 4º ano, né? Estamos de volta, ou 3º ano, não sei. Estamos de volta, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Tivemos uns dias aí de pausa e eu tenho certeza que começando 2024 já com muita alegria, com muita presença de Deus, as bênçãos do Senhor. E eu creio que esse podcast tem sido bênção na tua vida. Então quero te pedir uma coisa. Ajuda a gente a divulgar esse podcast. Ajuda a gente a mandar para frente, ver um monte de gente assistindo. É só você clicar aí no sininho para você ser avisado das notificações e também você compartilhar com alguém que você ama. E hoje eu estou com um amigo querido que acabou de lançar um livro e ele veio lá de Houston para ministrar para nós sobre a provisão sobrenatural. Olá, meu amigo querido, apóstolo Gustavo Mello está aqui com a gente hoje. Meu amigo, um prazer poder estar aqui com vocês de novo, poder estar fazendo esse podcast com vocês e como você acabou de falar, a todos que estão aí nos vendo agora, comece a compartilhar com todo mundo porque vai estar muito bom esse programa de hoje. Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz que você acabou de lançar. Quantos livros você já tem escrito, apóstolo? Esse é o meu 5º livro. 5º livro. E esse livro foi escrito sobre a provisão sobrenatural. Conta um pouquinho da história do livro pra gente. Como é que foi a ideia, como surgiu? Com tudo que está ocorrendo na sociedade de hoje, e principalmente de inflação, crise que estamos escutando muito, e muitos especialistas nessa área estão falando que vai vir uma crise financeira muito grande. E eu estava orando sobre isso e Deus começou a ministrar no meu coração que não importa como o mundo esteja, Deus é um Deus de provisão. E Sim. Aqueles que estão guardados baixo suas asas, que têm o seu favor, vamos continuar vivendo essa provisão sobrenatural mesmo no mundo em crises. Então foi quando eu começou a ministrar no meu coração justamente para escrever esse livro. E algo que realmente foi impactante, que enquanto estávamos escrevendo esse livro, que praticamente foi todo o ano de 2023 que estive escrevendo ele, nós vimos grandes provisões de Deus que não tem como o homem falar que não é uma provisão sobrenatural. Amém. Conta uma pra gente dessa provisão sobrenatural, assim, acho que é tão bom a gente compartilhar, porque tem gente que não tem essa esperança, acha que tudo depende dele, que nada funciona, mas conta uma experiência de provisão para nós. Então, eu creio que por isso que esse livro, eu creio que vai ajudar muita gente, porque eu relato não somente histórias, mas eu relato também fatos bíblicos, que Deus realmente é um Deus de provisão, Ele provê, e a gente também tem que entender essa provisão, saber administrar essa provisão, e entender que é o favor dEle, é os céus trabalhando ao nosso favor. E a maior provisão que realmente nós recebemos, que era assim, todo mundo falava que era impossível, foi justamente a compra de um local que nós estávamos orando para ter ali como sede a nossa igreja ali em Houston, né? Uhum. Então ali foi onde foi uma provisão tremenda, que eu creio que você vai estar fazendo perguntas e nós vamos estar falando, se você quiser eu já pode começar, depois eu volto falando sobre isso. Vamos falar dessa provisão do prédio, do novo templo. Deus, quando nos levou ali para Houston, eu estava muito cômodo no lugar que eu estava, um lugar alugado, era um galpão, tinha espaço ainda para crescer ali naquele galpão, e sempre quando eu fui para aquele galpão, eu pensei comigo, falei assim, eu vou estar aqui até ter uns 3, 4, 5 cultos, 5 serviços, né, como se fala em espanhol, e depois a gente busca um lugar maior, compra, mas Deus começou a mostrar no meu coração que a gente ia sair daquele lugar, ia para uma outra região, não onde nós estávamos, numa outra região mais cêntrica, perto do aeroporto internacional, e que nós iríamos comprar. E eu nunca tinha pensado em comprar nada naquele momento, nós não tínhamos nem condições financeiras para isso, mas eu acreditei naquela palavra que Deus nos deu, tomei posse daquilo, começamos a buscar lugares, fiz tudo o que o homem pode fazer, busquei especialistas de finanças, busquei bancos, busquei tudo para tentar conseguir o financiamento. E todos me falavam a mesma coisa, me desculpa, mas você não pode, você não qualifica, você não vai conseguir. Então, não foi um nem 5 nãos, foi muitos nãos que nós recebemos, e muitas dessas palavras que disseram, vai ser impossível, você não pode, não tem como você comprar. E
Mas eu tinha essa palavra rema de Deus, continuei buscando lugares até que encontramos um e começamos a conversar com o dono e se foi dando ali a conversa, tudo. Não tinha o dinheiro para o depósito, né, que lá se fala down payment. Só para que entendam, então, como eu falei, eu não tinha o dinheiro para comprar o local. Os bancos e qualquer pessoa que fosse fazer o financiamento, eles estavam exigindo 20 a 30% do valor do local para você dar como down payment ou como depósito. Só que não era tipo assim, eu consegui o dinheiro agora, eu consegui juntar esse dinheiro e coloquei no banco. Não, eles queriam que esse dinheiro já estivesse no banco por no mínimo uns 4 meses para mostrar que esse dinheiro era seu. Então nós estávamos buscando a propriedade, onde nós estávamos buscando a região, estava aproximadamente 2 milhões, 2 milhões e meio de dólares. Então nós estamos falando, se 30%, eu estou falando de 600 mil dólares que eles queriam que nós tivéssemos ali parado no banco. Não tinha nem 10% desse valor. Então, comecei, como eu falei, comecei a buscar o lugar, tudo. Eu falei assim, se não é pelo banco, o dono vai financiar. Daí encontramos um lugar, conversamos com o dono, o dono não quis, entendemos que aquela não era a porta. Daí encontramos esse que nós compramos agora, começamos a falar com o dono, tudo, e o dono falou, não, eu financio. Olha só, que bênção. Então já começou ele falando que ele financiava. Daí veio a preocupação, porque ele falou assim, ele vai pedir os dados bancários para ver, né, os extratos, tudo, para checar, e vai falar assim, não bate, você não tem o dinheiro, como que eu vou fazer? Não ia, né? Mas ele foi aceitando todas as propostas que eu fiz, o local estava avaliado entre 2 milhões e algo, nós conseguimos baixar para 1,3 milhões. Meu Deus, que bênção. O financiamento dos bancos estava em torno de 10%, eu consegui que ele financiasse a 7%. Olha. E de vez 30%, 20% de down payment. Mas eu não tinha também esses 20% de down payment. Então a minha preocupação, ele vai falar assim, cadê o dinheiro? Eu não ia ter. E o incrível, que durante esse processo que começa a ver, né, nome, ver se está tudo certinho, a questão legal, tudo, eles não pediram um extrato financeiro. Meu Deus. Os advogados dele e ele não pediu nada financeiro para ver se eu tinha dinheiro na conta ou não. Então, eu tive que assinar um documento e dar um depósito de 10 mil dólares, falando se eu desistisse do contrato, eu não tivesse o dinheiro, eu perderia esses 10 mil dólares, mas para continuar, para dar um andamento, né? Então eu dei os 10 mil dólares. Isso é assim, sinal, né? Aqui no Brasil acho que chama de sinal, né? Eles falam um sinal para você garantir a proposta, né? Isso, não sei. Creio que sim. Então, mas daí eu dei esses 10 mil dólares e falei assim, Senhor, agora o Senhor tem que fazer algo. O Senhor é o Deus da provisão sobrenatural. Então, eu comecei a orar e Deus me deu uma estratégia. Assim, senti de Deus, eu estava orando, falei, Senhor, eu não sei como fazer tudo, buscando em Deus. E Deus falou assim, faça um vídeo e comece a levantar parceiros, sócios que possam te ajudar com 1.000 dólares. Eu fiz esse vídeo, fiz um vídeo, subi nas minhas redes sociais. E de repente pessoas começaram a ver, começaram a me ligar, pessoas que eu não via assim há anos, começaram a me ligar. Começou assim, foi muito interessante que começou com Israel, um pastor de Nazaré, pastor israeli mesmo de Nazaré, ele viu o vídeo, falou assim, pastor, eu vi aqui que vocês estão querendo comprar o edifício, tudo, eu quero fazer parte disso, eu vou te mandar 1.000 dólares. Olha só. Eu falei assim, uau, mandou 1.000 dólares. Daí um outro cristão de Belém, também israeli ou palestino, né? Ele é de Belém, Israel, viu o vídeo também e falou assim, não, pastor, eu quero fazer parte disso. Pessoas que você imaginava que não tinham condições. E eu creio que talvez não tenha essa abundância, não tem como que sobrando para dar, mas fizeram um esforço. Sim, sim. Então eles pegaram, mandaram, daí outro mandou, e de repente começou a vir o dinheiro justamente para nós conseguimos dar esse down payment.
A igreja Quírios nos abençoou também tremendamente. A igreja aqui também colocou ali os seus blocos, né? Entre muitos outros amigos e pessoas que eu nem esperava. Pessoas que, como eu falei, que eu não via há anos, começaram a me escrever ou me ligar e falaram assim, olha, assim, tem um pastor, eu não via ele há 4 ou 5 anos. Não conversa, só não vê, não conversava, não tinha contato nenhum. Ele viu também e falou assim, pastor, é isso mesmo? Estou te mandando $1.000. Então, como eu falei, assim foi indo. Meu Deus. Conseguimos levantar, eu acho que 70% do valor para o down payment, que era muito. Esses outros 30% eu consegui negociar e conseguimos fechar a compra do local que nós estamos agora. Meu Deus. Mas como eu falei, só aí tem um trajeto, assim, o trajeto todo, assim, não só a questão do dinheiro, mas como Deus foi movendo as coisas, e eu conto muito esses relatos aqui nesse livro, de como ele realmente proveu, e quando Deus falou algo para você, e Deus realmente já declarou nos céus, é seu, nós somente temos que crer. A propriedade anterior que eu tinha era alugada. Os donos são judeus. Então, uma das culturas mais difíceis de você negociar são os judeus. Então, o judeu é dinheiro. Tipo assim, então, o meu contrato demoraria ainda 1 ano e meio para vencer. Eu não podia sair do contrato do aluguel. E eu estava comprando o lugar. Então, fui conversar com administradores, porque são vários galpões. Fui conversar com o administrador e ele falou assim, Gustavo, me desculpa, assim, o dono, ele não vai cancelar o seu contrato. Ele, assim, nós temos muitos inquilinos, vários já vieram tentar conversar com ele não cancela nenhum contrato. O que ele vai falar para você é pagar pelo menos a metade do que resta do seu contrato. Daí ele fez as contas ali na hora, vai ser $45 mil. Meu Deus. Eu falei assim, não tenho condições, não tenho como pagar isso. Eu não sei o que você poderia fazer. Eu falei assim, me fala o que... Tem alguma outra coisa que eu poderia fazer? Eu falei assim, escreve uma carta para ele. Faz uma carta e eu repasso para ele. Você me manda para mim, eu vou repassar para ele, vamos ver o que ele fala. Então eu fiz uma carta para ele falando que nós sempre fomos fiéis, estivemos nesse lugar por 6, 7 anos, sempre pagamos em dias, ao contrário, né? Eu sempre pago antes de vencer, né? Sempre fomos muito bons inquilinos, mesmo no tempo do Covid, Deus providenciou, nunca pagamos atrasado, nunca. Então eu relatei isso para ele, nós temos sido fiéis, tudo, mas nós não podemos e eu vou precisar sair do lugar no outro mês. Então eu gostaria de saber se vocês poderiam colocar já o lugar para alugar e se alugar o local, vocês me liberam do contrato. Então ele aceitou fazer isso. Falei assim, bem, se a gente alugar o local, nós vamos liberar você, mas com essa condição. Você vai continuar sendo a pessoa principal do contrato e eu vou como sublocar o local. Se essa pessoa não pagar, você vai continuar pagando. Uau, e aí? Daí eu deixei por 1 semana, 2 semanas isso e eu fiz uma outra carta para ele. Falei assim, olha, infelizmente nós realmente vamos precisar sair, esse aqui é o último mês que nós vamos estar. No caso tinha 15 dias mais, daí era o outro mês, né? Falei assim, terminando esses 15 dias e o outro mês, quer dizer, eu vou pagar esse outro mês e já não tenho como mais. Mandei para ele. E daí já não escutei mais nada dele. E sempre falando com o administrador, e o administrador falando assim, olha, começa a arrumar, tem que limpar tudo, e limpa tudo. Vocês colocaram o carpete, tira o carpete, tirou o carpete, e assim... E a gente já tendo que arrumar já o outro local que a gente tinha comprado. É verdade. Uau! Então nós fazendo tudo assim, nos pedia detalhes, a gente fazendo. E estava um dia lá, o pessoal da igreja, a gente tirando o carpete, tirando a cola que tinha ficado, que eles queriam o chão lisinho, tudo, a gente estava tirando lá. Esse administrador veio para mim, porque o dono mandou e-mail para ele e mandou para mim. E na hora a gente ali recebeu o dono cancelando o contrato. Uau, milagre. Então milagre. Judeu cancelando o contrato. E que nunca tinha feito. Nunca. Então esse administrador do mundo, né? Ele olhou assim, ele falou assim, você recebeu esse e-mail? Eu recebi. Ele falou assim, para todo mundo assim, ele nunca fez isso para ninguém. Nunca.
Ele estava assim, assustado em ver. Então, é o que eu comentei, a provisão sobrenatural de Deus. Não é somente na questão dele estar providenciando o dinheiro, mas providenciando tudo para que realmente o que ele está preparando para você realmente se possa continuar avançando, né? A provisão nem sempre é só o dinheiro, né? E é o que eu comento muito nesse livro, né? A entender o que é a provisão sobrenatural. Tem a provisão do momento, a provisão necessária, tem a provisão da abundância. Então são muitos pontos de provisões. Tem a provisão física, uma provisão sobrenatural física, enfim. Mas vamos voltar aqui ao assunto do local. Então, primeiro, consigo essa vitória, consegui a vitória de comprar o local, conseguimos aqui levantar o dinheiro, tudo. Daí eu compro o local, o prédio vizinho da onde nós compramos, veio uma pessoa de lá, tudo, a gente está trabalhando, era 10 horas da noite, a gente estava trabalhando na igreja, e essa pessoa veio, a gente até ficou assim, ele falou assim, eu acabei de comprar o local aqui, eu imagino que vocês são os proprietários aqui, que vocês estão até tarde, aí começamos a conversar, e o rapaz falou assim, me desculpa a pergunta, mas quanto você pagou nesse local? Eu achei estranha a pergunta dele, eu falei assim, quanto você pagou no seu local? Eu falei, não, essa propriedade que eu comprei, eu acabei de pagar 3 milhões e pouco. Uau. Mas é um prédio maior, né? 3 milhões e pouco, tudo. E eu falei assim, por que você quer saber quanto que nós pagamos? Eu falei assim, não, é porque eu vim aqui ver essa propriedade antes de comprar, que eu comprei agora. Por isso que eu estou curioso de quanto vocês pagaram. Eu falei assim, eu paguei 1,3 milhões. Ele falou assim, eu não acredito. Eu falei assim, porque eu vim ver esse local 6 meses atrás. E ele estava pedindo 2,4 milhões de dólares. Eu tinha a carta de crédito do banco, eu já ia pagar o dinheiro em tudo para ele. Assim, ele não ia ter que financiar, ele ia receber todo o dinheiro. E eu pedi para ele negociar, baixar, ele não quis. Quer dizer, Deus já tinha... Era de vocês. Deus né? já tinha preparado o lugar para nós, né? Então tá, tudo bem. O dono pega, convida eu e minha esposa para comer na casa dele. Uma mansão numa região de milionários ali de Houston, né? E ele convidou você para almoçar? Convidou. A gente convidou a gente para almoçar. Falou assim, eu quero cozinhar comida para vocês, eu quero que vocês venham aqui na minha casa. Eles são de Bangladesh. Nós queremos cozinhar, eu e a esposa dele. Minha esposa gostou muito da sua esposa, a gente quer convidar vocês, tudo. Daí eu vou na casa deles, chego lá e quando eu entro, eu olho assim algo e falo assim, cara, esse cara é muçulmano. Assim, na hora, quando eu entrei na casa dele, eu falei assim, ele é muçulmano. Daí nós sentamos para comer, e ele falou assim, olha, desculpa que a gente não come porco, nós somos muçulmanos. Meu Deus. Primeiro o judeu, agora os muçulmanos. Então, duas culturas que para fazer, assim, negócios são os piores, né? Sim, sim. E você vê, assim, Deus trabalhando, movendo. Então, eu falo para ele assim... ele fala para mim, ele fala assim, eu não sei o que aconteceu, mas desde quando eu e minha esposa, nós vimos vocês ali naquele local, nós sentimos que tínhamos que vender para vocês. Tinha outra pessoa interessada na mesma semana que queria ir lá comprar tudo, mas a gente falou que não, nós sentimos que tinha que vender para vocês. E por isso que ele foi aceitando, o que a gente estava pedindo, ele foi aceitando. Falou assim, que é incrível, né? Porque ele sabe que ia ser uma igreja. Sabe que ia ser uma igreja. Uhum. Então ele podia falar, não, eu não quero que uma igreja seja no meu prédio, né? E principalmente os muçulmanos são muito radicais, né? Eles um cristão, eles veem qualquer pessoa que não é muçulmano como infiéis. Exato. Então ele fala, como que eu vou transformar isso daqui para ser uma igreja? Mas quando Deus fala, quando Deus provê, meu Deus, seja quem seja, e algo até eu comento, até o diabo começa a trabalhar a seu favor. Quando Deus dá uma ordem, não tem como, né? Então, assim, foi algo assim que não tem como falar que não foi Deus, não tem como falar que não foi uma provisão sobrenatural, é algo que realmente nós vivemos constantemente. Essa questão dessa provisão sobrenatural, eu acho que também envolve um pouco da fé, né? De você se lançar naquilo que Deus está falando para você, né? Uhum. Fala um pouco disso, como é que você se lança? Porque às vezes a pessoa tem até uma voz, Deus falando no coração, sabe? Eu quero fazer isso, vai fazer isso, mas ela não consegue se lançar, né? Como é que você se lançou diante de tudo isso?
Tem uma palavra em Salmos que diz: se o Senhor não trabalha, em vão trabalha o trabalhador. Se o Senhor não protege, em vão guarda os sentinelas. Então essa palavra sempre foi muito forte na minha vida. Eu entendo que tudo vem de Deus. Tudo é Deus que faz. Eu posso até tentar com as minhas forças, e eu creio que aí é onde muitos cristãos falham, porque eles confiam mais na sua própria força do que na força de Deus, na provisão de Deus. E às vezes nós estamos forçando situações e Deus não está trabalhando. Então tem até um capítulo que eu falo sobre isso, né? Eu falo os céus trabalhando ao seu favor. Porque é onde você tem que realmente se lançar e confiar em Deus. Não é algo que você fala assim, não, eu tenho o controle. São coisas que não estão no nosso controle. Sim. Se eu tento tomar o controle, eu não vou conseguir avançar. Se eu começasse a pensar pela lógica humana, eu não estaria nesse prédio hoje. Jamais. Sim. Então é onde que realmente se lança. Mas quando você me fez essa pergunta, o que me veio a resposta na hora, e eu acabei aqui dando uma volta para falar, eu creio que a fé não começa nem tanto para você se atirar para receber, mas a fé começa no momento que você dá. Se você não tem um coração generoso de entregar para Deus e confiar em Deus, já começa a ver que você não vai ter a fé necessária para receber. Sim. No meu devocional diário que eu faço, eu tenho o costume de ler a Bíblia uma vez por ano, ler toda a Bíblia, né? Sim. Então, daí eu começo. Então, eu estou lendo a passagem, eu estou em Deuteronômio, Levíticos, nesse momento, né? Então começa a falar ali, fala muito das leis, né? Do que Deus pede para o povo de Israel quando vai entrar na Terra Prometida, tudo. E tem uma parte que ele fala assim: no 7º ano vocês não vão plantar nada, vocês têm que deixar descansar a terra. E daí ele fala assim: mas como nós vamos ficar 1 ano sem trabalhar? Isso é ilógico, como eu preciso trabalhar para ter. Só que daí ele fala assim: no ano 6º ou nos 6 anos que você vai trabalhar, você vai ter tanto que você vai ter para o 7º ano em abundância. No 8º ano você vai estar colhendo, no 8º ano você ainda vai estar colhendo dos 6 anos. Ainda no 9º ano, ele fala assim, então 3 anos ainda que segue você vai estar colhendo dos anos anteriores. Mas se você vê tudo como Deus fala muito a respeito do dar, das primícias, das ofertas. Então eu creio que quando nós aprendemos o momento de ter fé e entregar para Deus o que pertence a Deus, a gente não vai ter problema de receber, de dar esse passo de fé, porque nós sabemos, Deus vai ser fiel, Deus vai prover. Seria como se eu não tenho fé para dar, eu não tenho fé para receber também. É mais ou menos isso. É bem por aí. Eu porque se você não tem a fé para dar, é porque você não tem a fé que crê que Deus é fiel com a sua palavra. Então você não vai ter a fé para receber, porque você vai pensar da mesma maneira. Exato. Se eu não acredito que eu possa dar e que Deus vai me abençoar, eu também não vou acreditar que alguém, por exemplo, um muçulmano, vai deixar eu comprar o prédio dele, sendo eu um pastor cristão. E um judeu, sabendo também que você é uma igreja, vai cancelar o contrato, porque esse mesmo judeu, ele não queria alugar para a gente, porque a gente sabia que era igreja. Olha só. Na época, né, que a gente alugou. E ele mesmo cancelou um contrato, algo que ele nunca havia feito. Agora, essas questões assim que a gente está colocando, por exemplo, de correr riscos, né? Eu acho que uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesse tempo é que eu no começo eu achava assim, eu vou falar rapidamente para você entender a minha colocação. Você vai chegar num momento da tua vida ministerial que você não vai correr mais riscos. Mas não existe isso, né? Não. Você tem que sempre deixar Deus te levar para o outro patamar que Ele quer te levar, né? Então o risco você vai correr sempre. Eu falava, não, o dia que eu tiver dinheiro para pagar o aluguel, eu não vou correr mais risco, porque a igreja tem dinheiro. Aí agora tem outro desafio, outro projeto de Deus para nós. Como é que você vê isso? Não, você falou tudo. Se nós pensarmos que nós não vamos correr risco, significa que nós estamos entrando no conformismo e na estagnação. Sim. Porque nós sempre vamos a crescer. Eu vejo a vida cristã como uma escola.
Então você entra na a primeira série é algo assim, uau, como que eu vou... É a coisa mais simples, né? Mas você tá lá, você nunca viu, é algo novo. Daí você passou a primeira série, você está na quinta série agora, você olha para trás, que fácil era a primeira série, né? Mas agora eu estou na quinta série. Então, cada ano que você vai vivendo é um desafio novo. Eu me lembro, você falou isso, teve uma memória aqui. Eu me lembro quando eu saí da quarta para a quinta, porque até a quarta são os professores que entram, né? Não sei se nos Estados Unidos é assim, mas no Brasil é assim. E na quinta é você que ia mudando de classe, os professores ficavam. E aquilo era uma confusão na minha cabeça, porque eu era meio atrapalhado, eu nunca sabia qual era a classe do professor. Aí eu ia para lá, o povo todo vindo para cá, aí eu falava, por que vocês estão vindo para cá? E eu lembrei disso, e eu ficava bem tenso, né? Agora, eu vejo esses projetos como a provisão sobrenatural de Deus, uma atitude também, como você falou, né, de amor pela obra do Senhor, né? Sim. Porque eu vejo que, por exemplo, Deus usa você muito com esses povos, né? Com esse povo árabe, o povo muçulmano, o indiano, o próprio judeu, e de repente você recebe uma primeira oferta de um país que você sabe que não é tão fácil. Como que isso sinalizou para você? Porque eu creio muito nos sinais de Deus, né? Eu acho que esse foi um sinal de Deus para você, né? Com certeza. Para mim foi algo... espiritualmente falando, assim, foi algo realmente Deus mostrando assim, eu estou te abençoando. Eu creio e eu sou muito generoso quando Deus fala, eu realmente abençoo, eu entrego, sou cuidadoso, lógico, eu tenho que escutar a Deus, mas por exemplo, para Israel mesmo, justamente para esse pastor, para o outro de Belém, mandei muitas ofertas, porque eu conheço eles. Então, como eu falei, não é que eles não vivem numa abundância. Sim, claro. Não é que eles têm sobrando, $1.000, $1.000 tenho sobrando, vou te dar. Não é que eles tenham uma mega igreja nos Estados Unidos, por exemplo. Não, e se nós formos ver, todo mundo manda oferta para Israel. Não é o contrário. Todo mundo manda oferta para lá. Então, quando eles mandam essa oferta, eles me escrevem, agora eles mandam essa oferta, eu vejo o respaldo de Deus aí falando assim, não, eu estou com vocês. Tá vendo? De Israel, entendeu? É o povo prometido, eu creio nisso, mas não sou judaizante, mas eu creio na promessa que existe sobre o povo de Israel, e é só olharmos, só vermos os judeus, como são prósperos, como são abençoados, é a promessa que está sobre Abraão. A promessa que está sobre Abraão está sobre os judeus e estão sobre os muçulmanos, que é a descendência de Ismael. Sim. Petróleo, que são os ismaelitas, e os judeus, os bancos. Então, e quando você vê eles abençoando, você vê o respaldo de Deus, de um judeu, um muçulmano, agora abençoando o seu filho de Deus, agora os descendentes de Abraão através de Jesus Cristo. Que se repetiu, o judeu abençoou, o judeu lá abençoou, o muçulmano recebeu. Mas eu sei que recentemente, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, que eu quero conversar com você um pouco. Eu sei que recentemente você esteve na Arábia Saudita pregando, né? Sim. Eu não sei se você pode falar um pouco sobre isso com a gente, como é que foi entrar como é pregar, como é um pastor na Arábia Saudita. Acho que isso muita gente não conhece, né? Não sei o que você pode falar disso. Né? Não posso abrir muito, porque realmente é muito fechado lá, não somente para o cristianismo, mas uma sociedade muito fechada. Até alguns anos atrás, a mulher não tinha nem direito a dirigir. Na sociedade, diante do governo, por exemplo, não pode ter um casalzinho conversando na rua, homem de um lado, mulher de um outro, não pode entrar num lugar, assim, é uma sociedade realmente muito fechada. Então, eu já entrei em muitos países árabes, muitos países muçulmanos, que tem o cristianismo, existe os cristãos locais, assim como em Israel, mas que acaba tendo um discipulado um pouco mais privado, justamente pela questão da perseguição contra eles por serem locais. E tem a igreja dos imigrantes, né, que vão trabalhar nesses países. Então, muitos desses países árabes, o cristão imigrante de outro país, ele tem ainda uma certa liberdade de congregar, não pode converter ninguém,
Mas vamos dizer, um grupo de brasileiro mudou para Dubai, por exemplo. Em Dubai, você vai poder congregar numa igreja lá sem problema, porque você é cristão, o governo te libera para isso. Vamos colocar assim, você não pode converter ninguém. Agora, na Arábia Saudita, nem os imigrantes podem se reunir. Oh. Então, eu escutei casos ali de pessoas que desaparecem. O governo achou alguma coisa em você, qualquer coisa, seja questão religiosa do cristianismo ou questão que é contra o governo, você simplesmente desaparece. Meu Deus. Então, nos dias que eu estive ali, escutei vários casos. Eu tive com uma pessoa, também não vou nem falar nem a cidadania, nem o nome, nada, mas é uma pessoa de uma alta posição lá, tudo, e ele começou a contar vários casos para mim de pessoas que desaparecem, e eles estão ali justamente indo atrás, eles têm esse trabalho de resgatar essas pessoas, né? Algumas vezes resgatam, as outras realmente sumiram. Misericórdia. E não tem com quem falar, não tem com quem recorrer. E um caso bem claro sobre isso, somente para falar da Arábia Saudita, é de um jornalista. Eu não lembro o país que ele estava, mas é um jornalista da Arábia Saudita que se levantou contra os príncipes e contra o reinado de lá. E ele estava em outro país, que eu não me lembro. Ele foi na embaixada para pegar renovar o passaporte dele, e ele desapareceu dentro da embaixada e nunca mais apareceu. Misericórdia. São umas coisas incríveis, né? Misericórdia. Então, mas ok, voltando a algo que talvez eu possa falar, existe uma igreja que está trabalhando ali, que está crescendo ali, tem penetrado em algumas áreas da sociedade. Então, nós vemos ali a mão de Deus naquela região. Você acha mais difícil a Arábia Saudita ou a Índia? Porque muita gente talvez esteja assistindo pela primeira vez, mas você tem um trabalho de quantos anos na Índia já? Nós chegamos na Índia em 2000, já são 23 anos. 23 anos. 23 anos. Ou são desafios totalmente diferentes? São desafios diferentes. A Índia não é tão não é um extremo de sociedade como a Arábia Saudita, creio que também pela questão da população, porque é uma população muito grande, mas a perseguição na Índia tem crescido muito. Eu até fiz uma postagem um tempo atrás, se vocês nos seguem, ou se vocês não nos seguem, podem nos buscar, sempre vai nos encontrar como @apgustavo em qualquer uma, YouTube, Instagram, Facebook, @apgustavo. Eu fiz uma postagem falando da diferença social, porque nós trabalhamos no norte da Índia, e ali nós estamos sofrendo muita perseguição, até agora, no momento que eu estive ali agora, falaram de um pastor que foi preso, e ficou acho que 2 semanas na cadeia, incendiaram ele, botaram fogo nele, morreu vivo lá dentro da cadeia, né? Incendiado, né? Isso na Índia? Isso na Índia, no norte da Índia. Uhum. E daí eu fui convidado para ir no sul da Índia. Eu trabalho 23 anos na Índia e eu nunca tinha ido no sul da Índia. Sempre me concentrei muito no norte. E eu preguei numa igreja no sul da Índia de 100 mil pessoas. Uau! 100 mil pessoas. Então dentro da Índia, o sul da Índia, existe mega igrejas como essa, de 100 mil pessoas, igrejas enormes. Agora, se você vai para o norte da Índia, é uma perseguição extrema também, onde nós temos que tomar cuidado também. Algumas nossas igrejas, nós estamos tendo que mudar horários dos cultos, dias, justamente porque é o horário que estão indo a polícia. Teve um caso que nós estávamos para começar o culto e a polícia chegou no local e o que vocês estão fazendo? E a pessoa, o líder que estava ali, recebeu uma sabedoria de Deus na hora. Eu falei, não, a gente só está orando, não estamos fazendo nada. Ok, eu vou ver. Eles ficaram sentados lá, os policiais lá e todo mundo lá, e eles só ficaram orando durante 2 horas, não pegaram a Bíblia, não pegaram nada, só ficaram orando. Olha só. Daí os caras foram embora, mas já... Então está tendo muita denúncia, então por isso nós estamos mudando o horário de dia, o horário de culto, e sendo sábio a maneira que nós estamos também conduzindo, né, os cultos. Você acha que o Brasil, assim, o povo brasileiro, ele tem um coração aberto para a Índia ou ele é um pouco preconceituoso para missões na Índia?
os cristãos brasileiros? Como que você já está há 23 anos, né? É só uma curiosidade minha que surgiu agora. Olha, o Brasil teve o tempo que, creio que foi o tempo que eu saí do Brasil, teve o tempo que era um país muito missionário, mas deixou de ser. O Brasil deixou de ser aquela chama missionária que era nos anos anteriores, e é algo que Deus deu para a nação brasileira. Nós temos a cultura brasileira é amada fora. Então, quando você tem um passaporte brasileiro na mão, você chega em muitos desses países, você é bem-vindo, eles te veem bem. Então, eu creio que isso é algo que Deus deu para a nossa nação, justamente para poder pregar nas nações. Mas, infelizmente, é esfriado muito o amor por missões. E por que você acha que isso tem acontecido? Assim, você que tem vindo pregar aqui no Brasil, tem ido pregar nesses países da janela 1040? Eu creio que a sociedade em geral se tornou um pouco mais egocêntrica, um pouco mais pensando somente em mim. Nos anos anteriores, como eu mencionei, não era globalização, não tinha tanta internet como tem agora, essa informação como temos agora, a questão da educação, do sistema, tudo que é gerado, creio que fez as pessoas olhar muito mais para elas mesmas e esquecerem do seu próximo, esquecerem realmente, como a parábola do bom samaritano, né? Então a gente passa a ver a situação da pessoa, mas já não sente nada, né? Não tem aquela carga e talvez as pregações, o que é ensinado também nos nossos dias, que também creio que isso também afeta, que é muito pro eu, o humanismo entrou muito dentro da igreja, então é muito eu. Então quando eu estou olhando muito para mim, é difícil olhar para o que está acontecendo afora. Você acha que, por exemplo, um cristão na Arábia Saudita e um cristão na Palestina, um cristão na Índia, na parte norte, você acha que ele é diferente de um cristão no Brasil? Com certeza, sim, assim... Por quê? Ok. Ser cristão no Brasil, nos Estados Unidos, em muitos países que têm a liberdade, se torna um status. Então você, tipo assim, eu faço parte dessa denominação, faço parte dessa igreja, é um status, então é como eu usar uma marca. Tem network, conexões... Isso, mas não estou falando que é 100%, mas o que ocorre, eu vou na igreja tudo, mas não é uma convicção do que realmente Jesus fez por você, aquela convicção do seu cristianismo. Então, por isso muito se fere. O pastor falou alguma coisinha, a pessoa se fere, já não vou mais para a igreja. O irmão não me cumprimentou, eu não vou mais para a igreja. São muitos sentidos, se sente muito justamente porque ele, é egocêntrico, pensa nele, e não tem aquela convicção ainda do que realmente Deus fez por essa pessoa, porque você não vai na igreja por causa, tudo bem, eu gosto da igreja, isso é bom que você gosta da igreja, tudo, mas você vai porque você tem uma convicção em Deus, em Jesus, no que Ele fez para você, você vai criar raízes num lugar, não é, agora não, eu prefiro isso para outra igreja, não, você vai criar raízes num lugar, você sabe de que você é. Eu vou até falar algo que me chamou, que eu lembrei aqui agora disso no Catar, que eu escutei do irmão lá no Catar. E agora na Índia, na Arábia Saudita, nesses países, o cara é crente por convicção. Por quê? Ele sabe que ele pode morrer pela fé dele. Não é um status. Ele sabe que a vida dele está correndo risco. Então, ou ele é crente ou ele não é. E até porque ele pode até perder emprego, se alguém souber. Sim, então, não é só a questão da morte. A questão, ele é completamente retirado da sociedade, da família, tudo. Então, vai ser uma vergonha. Então, ou ele é crente ou ele não é. Então, aqui a pessoa fala que é crente ou é cristão, mas não tem aquela convicção ainda que fala assim, não importa o que passa, eu vou continuar. Quantas histórias a gente escuta nos nossos dias, essa igreja te feriu, perdoa a igreja. Eu entendo, realmente tem muita igreja que está... Todos nós somos seres humanos, falhamos, entendeu? Mas a nossa convicção tem que estar em Deus, a nossa fé tem que estar firmada nele. Eu não vou deixar Jesus Cristo jamais porque um irmão não me cumprimentou na igreja. Um exemplo.
Agora, olha que interessante, em Catar, quando eu estive ministrando no Catar, eu tive com a igreja de imigrantes e tive em outros também, né, em outros ambientes. Mas numa igreja de imigrantes, o que o governo do Catar fez, que assim, é de admirar, a nova mulher do rei que assumiu agora, alguns anos atrás, eles estão tentando abrir o Catar um pouquinho mais, como Dubai. Eles querem atrair também, e eles, como muito trabalho pesado são os imigrantes que fazem, então a rainha decidiu, como assim, bem, vamos fazer algo para eles. Então, se eles são cristãos, vamos ter um lugar da região de Doha, da capital, vamos ter um lugar para eles se congregarem. Então, eles doaram o terreno, daí todas essas igrejas vieram, então é um prédio assim, e se reúne um monte de igrejas de imigrantes. Daí tem indiano, tem filipino, tem tudo que é nacionalidade lá, e daí tem uns lugares assim reservados, então no dia de culto, que é na sexta-feira, né, muitos cultos estão ocorrendo ali. Agora, o que eu falo que eu achei interessante, que eu comento de raízes. Quando eu chego, daí você estava vendo aquele monte de gente chegando, daí a pessoa que estava comigo falou assim, veio uma outra pessoa, começou a conversar com ele, que legal, tudo, esse daqui, ele era da minha igreja quando eu era do meu país lá, nós crescemos junto, tudo, que bacana. Só que daí quando chegou no edifício, esse que era cresceu com ele, foi para um lado e ele foi para o outro. Eu fiquei sem entender, falei assim, cresceram junto, né? Daí, qual que era a sua denominação? Ele falou o nome da denominação dele e falou assim, esse meu amigo continua nessa denominação, ele está lá. Então eu perguntei para ele, falei assim, mas por que você não continua na sua denominação? Ele falou assim, que quando eu vim para cá, a minha denominação não estava aqui. Essa igreja que eu estou aqui agora estava. Essa igreja me apoiou, essa igreja me ajudou minha família, me ajudou tudo. Depois de alguns anos, essa igreja que eu congregava, abriram a igreja aqui. Só que não é justo eu deixar eles que me ajudaram, que eu criei raiz aqui agora, deixar eles para essa outra igreja. Olha só. Meu Deus, né? Mesmo que todos os amigos deles, todos os conhecidos deles, estão lá agora. Então seria muito assim, na nossa cabeça, eu vou para lá também. Mas ele entendeu, falou assim, não, essa daqui é a igreja, é a minha casa, é onde que eu crio raiz. Onde ele tinha que florescer, né? Sim. E onde que a gente consegue comprar o seu livro, apóstolo? Como é que a gente faz? Então, no momento, nós temos aqui na Igreja Quírios, todos que querem adquirir físico, não temos ele ainda em e-book, mas prontamente ou brevemente vamos ter. Daí vai poder entrar no Amazon, nos nossos próprios redes sociais para adquirir. Mas fisicamente vocês podem conseguir aqui na Igreja Quírios. Daí você pode passar o endereço, né? Sim, só ligar aqui na Quírios ou lá nas redes sociais, né? Igreja Quírios, ou a Eleodoro Ébano Pereira 227, é o endereço da igreja. Isso, você vem aqui e compra na livraria da igreja. Se vocês estão em São Paulo, seriam aqui. Se estão em Minas, poderia ser na igreja do pastor Jorge Linhares, né? Na igreja Getsemane. Lá na editora Getsemane, ali também vocês vão encontrar o livro, né? A editora Getsemane tem um site de venda ou não? Não sei, não conheço. Não sei. Creio que eles devem ter. Deve ter, né? O site da editora Getsemane. Sim, sim. Mas é melhor entrar no nosso site mesmo, ou entrar em contato aqui com vocês mesmo, né? E talvez ver questão de envio. Mas provavelmente vai termos o Mercado Livre todo dentro de alguns meses. Como estamos lançando agora, estamos trabalhando nisso. Amém. Eu queria que você pegasse agora esses últimos minutos e desse uma palavra para os líderes aí que estão precisando da provisão sobrenatural de Deus. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui até agora, nesse momento, nos escutando, nesse bate-papo gostoso aqui. E eu sei que Deus tem essa provisão, não é somente para a minha vida, não é somente para a vida do pastor Klaus, não foi somente nos tempos bíblicos, é para cada um de nós. Deus tem algo preparado, Deus tem uma provisão preparada para a sua vida. E eu não sei o momento que você está passando, não sei a situação que você está passando neste momento, mas esse Deus que proveu para a minha vida, esse Deus que proveu de grandes maneiras, quando nós lemos as histórias, os relatos na Bíblia, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E eu quero que você permaneça firme, seja sensível a escutar a voz de Deus, porque muitas vezes nos exige algo, nos vai pedir algo, um passo. Eu não estou falando de você dar dinheiro
Pode ser que sim, mas pode ser que não, mas você estar atento a escutar, a mover, assim como Pedro teve que estar atento para escutar Jesus, que tinha que pescar um peixe e ali ia estar a provisão. Então, muitas vezes nós estamos buscando o ser humano, buscando quem pode nos ajudar tudo, mas eu quero falar para você, seja sensível à voz de Deus, escute o que Deus quer falar para você, porque Deus tem algo preparado grandemente para a sua vida. Amém. Obrigado, meu amigo querido, obrigado pela palavra, obrigado até pela experiência de fé que faz a gente acreditar mais que a gente deve correr riscos, deve caminhar pela fé e deve acreditar no que Deus coloca no nosso coração. Muito Amém. obrigado. Amém. Que Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado desse podcast, não esquece de compartilhar. Estamos de volta, diz para todo mundo que a gente voltou e que seja um 2024 maravilhoso para você e tudo quanto fizer prosperará. Amém.